Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Fintech Talks, seu podcast de inovação financeira. E a gente vai debater hoje um papo bem bacana com convidados também especiais falando sobre inovação também e NFTs, tokenização de comunidades e como que essas ferramentas baseadas em blockchain são utilizadas para que a gente consiga ter tanto interação como engajamento, né? Então a gente vai explorar uma fronteira que está sendo... temos um case concreto aqui, que é o case da Campari, para poder a gente dividir, com os atores que fizeram parte disso, tanto do ponto de vista tecnológico, que é a Go Blockchain, e a TPZ, do ponto de vista de arquitetura também de negócio, modelagem de negócio. Então, antes de mais nada, queria apresentar aqui os convidados de hoje. Primeiramente, começando pelo Vinícius Low, que é CMO da Campari. Vinícius, conta um pouquinho aí sobre você. Obrigado, Bruno, pelo espaço. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, né? Quem estiver vendo, dependendo do horário. Eu sou o Vinícius Low. Eu atualmente estou na liderança de marketing da Campari no Brasil. Campari é uma marca muito conhecida, mas poucos sabem o portfólio que tem por trás do grupo. Então, desde os aperitivos italianos, né, como o Campari, o Aperol, mas a gente também vai para o Bourbon Whisky, como o Wild Turkey, por exemplo, Bulldog Gin, Sky Vodka, enfim, é um portfólio de mais de 50 marcas. E hoje a gente está aqui para debater o projeto que Campari fez, né, lançou no ano passado. Projeto muito interessante, né, que transita aí dentro de Web3 e as possibilidades que isso traz, né, especificamente falando de NFTs. Prazer contar um pouco da história aqui hoje. Maravilha, obrigado. A The Campari Blockchain, né? Um projeto bem bacana. E quem também ajudou a botar isso de pé, a gente tem aqui o Paulo Martinez. Paulo, conta um pouquinho aí sobre a TPZ e o que a 3.0 tem feito, tanto nesse projeto como também como vocês atuam no mercado hoje. Em primeiro lugar, Bruno, obrigado pelo convite aí. Um olá a todo mundo que estiver nos assistindo ou ouvindo. Eu sou Paulo Martinez, eu estou representando a 3.0, com o acrônimo TPZ, carinhosamente. O nosso site é 3.0.io, para quem quiser depois se aprofundar nos estudos, nas pesquisas. A gente é uma consultoria estratégica que auxilia profissionais e empresas a trabalharem com um cenário de tecnologias emergentes e especificamente com Web3, mas também outras tecnologias emergentes. E nesse caso da Campari, né, com a plataforma da Campari Blockchain, a gente os ajudou a fazer toda a parte de consultoria estratégica, tanto de modelagem do programa, de negócio, conectar isso com os KPIs estratégicos da companhia, fazer toda uma exploração e uma jornada do que poderia ser esse programa no curto, médio e longo prazo. Então, a gente está implementando isso em etapas, né? Então, a gente fez todo esse arcabouço estratégico e vem trabalhando já há mais de um ano junto com a Campari para nutrir, para lançar e escalar esse programa. Espero que seja um papo rico e, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Maravilha, e várias visões aqui, inclusive do lado tecnológico, né? Fernando Velica aqui, a COO da Go Blockchain. Conta pra gente um pouquinho sobre a Go e também o papel de vocês nesse projeto. Bom, Bruno, obrigado pelo convite. Pessoal, tudo bem? O meu papel aqui como Go Blockchain, na verdade, é entender a cabeça da marca, a estratégia de quem está derivando as informações de marketing e transformar isso numa plataforma que seja acessível ao público e que faça sentido para essas duas empresas no ponto de vista de expansão e utilização dessas comunidades. Então, assim, a tecnologia da Go Blockchain, ela visa especialmente atender às soluções dos clientes. Assim, tudo que a gente faz é pensando na solução dos clientes. Quando a gente tem dois players com uma marca dessa, que é internacional, conhecida, facilita bastante. E quando a gente tem o auxílio da TPZ, que traz tudo isso mastigado em termos de informação e drive dos próximos passos que seriam aquela estratégia para ser colocada no ar, a gente só tem o trabalho ali de endereçar a tecnologia da melhor forma possível e fazer isso funcionar. Então, esse é o nosso trabalho ali como Go Blockchain. Maravilha. Legal pegar essa visão ampla de vocês. E aproveitando também falar que esse case da Campari, do The Campari Blockchain também se encontra no meu livro, a Era da Criptoeconomia, inclusive com outros cases que a gente tem de tokenização de comunidade, da utilização de NFTs também para poder ajudar nesse processo. Inclusive, TPZ Go Blockchain
criaram as minhas NFTs aqui para o livro, especificamente para quem comprou no pré-lançamento. Então vale também, em um outro momento, a gente falar um pouco sobre isso, porque hoje a gente vai dedicar nesse foco que é um case que deu super certo. E, enfim, são aqui também apoiadores dessa iniciativa. Bom, pessoal, para a gente startar aqui, eu acho legal a gente pensar que no final do dia a gente está falando de uma nova forma de se pensar marketing, né? Não só pensar marketing, como também alinhar orientações e formas de se movimentar estrategicamente perante a sua comunidade, como que você consegue potencializar o efeito da marca sobre essas pessoas e, de fato, criar ativações e coisas que transcendam simplesmente a relação de consumo que a gente tem tradicionalmente. Como é que vocês têm enxergado esse movimento hoje, né? Como é que ele está se desenvolvendo e como vocês também pensam isso do ponto de vista do dia a dia dessas ativações? Então, bom, eu deixo o livro aqui. Aliás, acho que vou começar até por você, Vinícius, porque você vivenciou como a marca, de fato, comprou a ideia da turma aqui em fazer essas ativações diferentes. E eu queria ouvir um pouco de você, como é que você enxerga esse procedimento aí? A tecnologia, quando a gente pensa a evolução, né, via tecnologia e os canais que através dessa evolução se abrem, nada mais justo que as marcas naturalmente adotarem esses canais para estar no pulso do consumidor contemporâneo, né? Eu acho que você olhando para uma marca que quer estar na conversa do consumidor atual e do futuro, a marca precisa adotar essas tecnologias. E a Web3 possibilita, né, uma série de diferentes frentes, seja NFT, o metaverso que foi muito falado. Agora a gente está num tempo de baixa, mas o tempo de alta da inteligência artificial, que está fora disso, mas que existe há 12 anos, né? Se a gente for ver, tinha ficado em baixa e agora está bombando. Então, assim, não fiquem tristes com o metaverso que não deu certo, porque ele vai voltar. E a mesma coisa em NFTs, né? Olhando aqui de um ponto de vista de marca, seja metaverso, NFTs e a própria tecnologia blockchain, como que as marcas podem adotar isso para construir projetos. Eu penso que, basicamente, o olhar mais simples que a marca pode ter, e simplicidade aqui é importante para a gente não entrar numa complexidade da conversa, que eu acho que muitas vezes a marca perde a mão aí, como usar de um universo descentralizado, que você pode ter ativos seus de marca, para gerar uma transação, uma relação com o consumidor final e, a partir disso, construir comunidades. Eu acho que esse é vamos dizer assim, um pensamento mais simples que a gente pode trazer aqui como exemplo, puxando para o The Campari Blockchain. Penso que marcas que fazem isso, que quebram, vamos dizer, paradigmas, né, de um mercado que ele tem a sua volatilidade, um mercado que, por hora, aparecem notícias negativas e complexas, e eu acho que isso gera um desconforto, principalmente quem está por trás das marcas e se sente acuado de entrar, né, num universo como esse. Mas a grande verdade é que quem entrar mais cedo em algo que está se consolidando é quem lá na frente vai colher, sem dúvida, os frutos mais ricos. Porque não adianta você esperar alguém fazer para ter certeza que vai dar certo para você ser o próximo, né? Possivelmente, aí você já perde força. Então, eu acredito que quem, de fato, entrar no, entre aspas, risco, porque de risco, na verdade, o risco é muito baixo, sinceramente, lá na frente vai colher os frutos, e isso foi um pouco do nosso pensamento, né? Eles falam que foi corajoso, eu acho que não. Acho que e acho que é até bom a gente falar um pouco disso, porque são dinâmicas diferentes. A gente vê, não é de hoje que a gente vê várias empresas com um trabalho de construção de comunidade interessante. A gente tem desde empresas como o Google, até mesmo casos como a Reddit, que inclusive utiliza toda essa questão de Web3, utiliza NFTs para poder fazer com que você tenha benefícios específicos para os seus membros da comunidade. Só que uma coisa é a gente falar de empresas que são tipicamente nativas tech. Outra coisa é você botar uma empresa de bebidas no jogo, né? Uhum. Como é que foi esse trabalho aí também de convencer a turma aqui da Campari e como diz, né, foi bold, né? Foi uma decisão ali que vocês entenderam que foi muito corajosa perto de outros players que vocês já lidaram aí nesse movimento, nessa evangelização que vocês fazem? Tem uma curiosidade, né? Porque
convencimento, ele não precisou existir. Na verdade, o Vinícius nos procurou e já tinha uma ideia de explorar esse segmento da Web3. E, na verdade, acredito eu, né, que ele viu pouca oferta desse tipo de soluções e serviços no mercado. E, de fato, ainda existem poucas empresas que oferecem esse tipo de solução. E eu brinco, né? Você tem 3 tipos de executivos, né? Você tem aquele que realmente ele toma o risco, explora o risco, experimenta e não necessariamente sabe o que vai vir daquele experimento, mas sabe que vão vir alguns frutos e que esses frutos serão úteis para o negócio. Você tem aquele outro executivo ou executiva que acaba esperando as empresas mais renomadas e mais inovadoras fazerem algo que criem algum tipo de track record no mercado, e aí eles, então vamos fazer igual aquele ou aquela empresa. Alguém validou a tese na frente. Alguém já validou a tese. E o terceiro tipo são as pessoas mais céticas, aquelas pessoas que têm talvez uma aversão, um medo, ou estão inseridas num organismo que não permite, numa organização que não permite mudanças. Então, o Vinícius, eu acredito que faz parte desse primeiro tipo, que é aquela pessoa que realmente experimenta e toma o risco. E complementando um pouco sobre essa visão da Web3, né, a gente tem um olhar muito particular de que a Web3 ela eu chamo da nova transformação digital. Né? A gente estava falando nos bastidores aqui que muitos de nós começamos a trabalhar com um segmento de marketing e comunicação digital lá no início da internet aqui no Brasil. E a gente viu essa primeira onda, né, da bolha da internet. Depois a gente veio uma segunda onda da transformação digital, né, de todos os setores, o e-commerce, advento dos smartphones. E a Web3 ela cria quase que uma nova superestrutura digital. Sim. E isso permite, né, e acho que muito além do aspecto financista ou do aspecto de criptomoedas puramente, né, a gente tem hoje mais de 13 mil tipos de tokens, tem mais de 1.000 tipos de blockchain, mercado muito inovador, um movimento grassroots o tempo inteiro surgindo novos projetos e novas inovações. Então, a gente acredita muito que as marcas podem se beneficiar desse tipo de nova estrutura como um novo design de relações, como um novo conector de relações, ainda mais porque a gente parte de uma visão de uma construção de mundo mais linear para uma construção de mundo mais ecossistêmica. Sim. Né? E numa visão ecossistêmica, a gente tem que cuidar mais do design das relações, do design das experiências. E eu acredito que a gente deve falar muito disso na construção de comunidades, na aproximação das marcas com seus públicos, com seus fãs, porque permite essa nova forma, uma forma mais aprofundada de se relacionar. E isso que eu acho interessante, né? Porque a gente não está... essa relação ela não é nova, mas a forma é como você consegue repaginar e usar uma infraestrutura que potencialize isso, né? Como é que você enxerga isso, Fernando? E aí entra na nossa visão, que é não enxergar o blockchain como o determinante para tudo, mas sim como a solução. Blockchain tem que ser um enabler, a gente tem que ajudar. Se não precisa de blockchain, não precisa. Se precisa, precisa, faz sentido, vamos levar aquela solução adiante. Então, de um ponto de vista de solução, né? Como é que a gente entrega para a Campari a estratégia que ela busca com base nas estratégias e nas definições que a TPZ traz para a gente. Então, a gente vem oferece desde um ambiente que é muito simplificado para as pessoas operarem, para as pessoas estruturarem o que elas querem estruturar. Ou seja, dissolve aquela camada de complexidade toda. Exato. Então, assim, que assusta alguns, né? Para usar a tecnologia da Gold Blockchain, você não precisa entender de blockchain, você não precisa entender de desenvolver em Solidity, você não precisa entender nada disso. Na verdade, a gente dá uma solução no-code para que a equipe de marketing ou a equipe Campari, que é o cliente final, que quem é o maior interessado nisso, possa gerenciar e fazer tudo o que ele precisa sem entender de blockchain. Então, desde uma definição de uma coleção de NFTs, das experiências, dos benefícios que aquela NFT vai trazer, da dinâmica que aquela NFT tem que ter para alcançar o objetivo que foi traçado, do ambiente de gestão de contas individualizadas e segregadas de cada um dos usuários, do acesso desses usuários nas contas. Então, assim, a gente provê a tecnologia completa para que todo mundo que tocar na plataforma da Go Blockchain não tem a necessidade de entender de blockchain. Então, a gente leva a solução propriamente dita. E a gente está nessa fase de construção, né? Porque quando você pega a galera que é mais heavy user das antigas, você... o cara já corre atrás, mas para virar no mainstream, isso precisa ter
isso precisa ter muito mais, ser mais palatável, né? Isso é que eu vejo. Mas pegando um pouco agora, Vinícius, do teu lado, vocês têm uma comunidade grande, vocês falou um pouco sobre o portfólio de vocês, sobretudo agora com esse reavivamento do Negroni, eu acho que vocês ganharam esse impulso, mas vocês como marca sempre trabalharam ativações de vários tipos, seja a experiência ao vivo, tudo isso está muito conectado com várias empresas do mesmo setor, a gente tem outros casos aí bem relevantes no mercado. Como é que você enxerga essa virada de chave com esse elemento a mais, né? Como é que esse lance, quando é que vocês entenderam também que essa incorporação fazia diferença e também um pouquinho dos resultados quando isso foi lançado e como isso tracionou? Sim. Seria legal ouvir. Não, sem dúvida, se a gente for pensar, né, o produto Campari, ele se estabelece em um drink, né? Então, ele ainda não é digital, eu diria. Mas vocês estão trazendo várias experiências digitais que comunicam muito bem com o conceito do que a marca vende, né? Exatamente. E aí que entrou a questão, porque Campari, como posicionamento global, é uma marca que sempre esteve no universo de artes, né? Claro que em diferentes formas, ou seja, globalmente com um grande foco no cinema, mais especificamente. Então, Campari, por exemplo, é o patrocinador oficial do Festival de Cannes, Festival de Veneza, grandes eventos de cinema. Mas arte, como um tema de marca, sempre esteve presente na marca Campari. E aí, se a gente for pensar, né, a soma de arte e tecnologia, você traduz isso numa NFT, né? Foi aí que acho que veio um primeiro clique nosso de como trazer algo diferente. Isso falando, né, o início do pensamento do projeto, né? Antes de procurar. Ou seja, você já estava maquinando alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Legal. Ali eu buscava, naquele momento eu buscava como que eu conectava as coisas, né? Então tecnologia e arte, mas de uma forma que o consumidor que tivesse a experiência com o drink, com o coquetel, ele se conectasse a uma comunidade através desses ativos digitais. Esse foi o primeiro pensamento que a gente teve. Que se a gente for ver na prática, se a gente for lembrar do junte tampinhas da Coca-Cola para trocar por um ioiô, sim, cara, é o que a gente... Numa nova roupagem. Exatamente. Então, assim, a partir disso, a ideia ela evoluiu para... Bom, se a gente tem, de um lado, o drink que o consumidor procura, se a gente tem a tecnologia que possibilita eu continuar a conversa com ele depois que ele tem o contato com o drink, eu levo ele para uma comunidade. Por que não também trazer benefícios que estão externos a isso? O que eu quero dizer? Não só as experiências exclusivas que o consumidor final vai ter a partir das coleções, dos ativos que ele tiver, mas todo o fomento dessa comunidade, nas NFTs que são vendidas, por exemplo, a gente cria um fundo para reverter isso em benefício dos bartenders, que são a outra ponta do ecossistema, sim, que é super importante. Então, a gente tem, de um lado, né, experiência a partir do coquetel, o consumidor vive isso, coleciona ativos para resgatar benefícios, sim, e ele entrega de volta, né, algo para a comunidade na causa, para aquele que entregou o drink para ele. Né? Então, incrível, do bartender para o consumidor, do consumidor para o bartender. Esse foi o pensamento inicial. E a gente tem, já desde então, 4 coleções lançadas, em diferentes formatos, né? Seja colecionáveis, seja coleções para venda, algumas que te entregam experiências únicas, como, por exemplo, uma viagem para a Itália para conhecer o Camparino, que é o nosso bar exclusivo de Campari na Itália, seja outras menores, que é uma transação mais de uma NFT por um copo exclusivo, um show exclusivo da marca. A gente está construindo diferentes benefícios para esses diferentes tiers de NFTs que a comunidade coleciona. E aí, antes de passar para o Paulo, até falar um pouco como foi, na visão dele também, esse início da conversa, a gente tem hoje, né, o número de pessoas ali na comunidade, ele vem crescendo, claro, a cada uma das coleções que a gente lança, mas o mais interessante ali que conecta com uma coisa que vocês estavam falando
a maturidade de alguns desses usuários com a tecnologia é diferente de outros. Então tem gente que entra ali falando, não, pessoal, isso aqui está na rede tal, a transação é feita aqui. E tem outros que entram falando assim, aonde eu pego minha NFT? Como que eu pego? O que eu faço? O onboarding que é diferente. E, cara, essa conversa que não está nem no nível de marca, tá? Aqui a gente está falando de tecnologia. Você vê a comunidade interagindo em torno... Ali é um lado educacional da comunidade. Se autorregulando. Se autorregulando. E isso é muito interessante. Então, É uma tribo, é um pertencimento de tribo, só que usando esses mecanismos para que... exatamente. E no final, eles marcando um Negroni no fim do dia para discutir entre eles, melhor. né? Entre eles. Pô, isso é demais. Cara. E só um parênteses aqui na discussão. Hoje, a iniciativa ela é só Brasil ainda. Né? Ela é só... O Brasil foi o primeiro mercado da Campari a lançar uma iniciativa do tamanho dessa, né, dentro de Web3. Mas a gente já tem conversas com outros países que querem entrar. Eu diria que, assim, este período, que não é novidade para ninguém, que NFTs e metaverso, né, perderam um pouco de tração de notícia, e que é natural, e eu acho, e isso é um tema para a gente falar depois, né, que é como que aí quem entrou nesse universo mantenha ali seu foco no longo prazo e não é na primeira barrigada que você sai fora, e que essa é a nossa conversa desde o início, longo prazo. Os mercados que queriam entrar falaram, opa, peraí, mas será que eu já deveria? Não. E é isso que eu tenho falado com eles. Cara, é agora que você tem que entrar. Tem que construir na hora, né? É exatamente agora. Não espera o negócio voltar, porque já vai ter um monte de gente fazendo. Então, E já tem um case Brasil para validar, né? exatamente. E eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas a gente está estruturando um ambiente para exatamente eliminar essas dúvidas, essa barreira de quem é que está fazendo. Então, a gente está criando no GoTokens.io, a gente está criando um centralizador de programas de fidelidade com base em blockchain pelo mundo. Tem mais de 90 marcas que já estruturaram um programa deste tipo, e aí cada um tem a sua dinâmica, a sua estrutura e o seu objetivo, mas que já estruturaram isso pelo mundo. Então, você tem Gucci, você tem Starbucks, você tem Ralph Lauren, você tem Nike, Adidas... Aí vira um repositório ali que o cara consegue entender os vários cases e facilitar a comprar essa... E aí a gente cumpre um dos objetivos, que é educar as pessoas para, de fato, o que está acontecendo pelo mundo, que, né, trazer informação. Poxa, por que eu vou entrar aqui? Poxa, você vai entrar aqui porque tem já as maiores marcas do mundo estão fazendo esse movimento e isso faz total sentido para você também. Sim. Então a gente está estruturando isso agora, já está com, acho que com 20 ou 30 itens disponíveis lá, mas a gente está completando lá e preenchendo todos os dias. Isso é bem interessante, né? E assim, Aumentar. você vê como é que a gente ainda tem um pouco desse ceticismo que acontece até mesmo quando você vai vender um projeto desse no momento onde a coisa sai um pouquinho do ar, né? Sim. Mas, Paulo, até puxando um pouco para você, assim, que ajudou também nesse desenvolvimento estratégico, né, dessas experiências, como é que se deu esse desenvolvimento? E também, assim, o que a gente falou, eu acho que o case que você citou da troca de tampinha para ganhar alguma coisa, né, o ioiô que seja, hoje a gente consegue fazer isso, mas muito mais com uma ferramenta de CRM, entendendo e medindo engajamento de uma forma como você não conseguia fazer naquela época, né? Me conta um pouco para a gente como é que vocês encaixaram, desenvolveram isso para trazer também na camada, né, lá do Campari aqui, os benefícios dele fazer isso ao invés de trocar rótulo de garrafa por experiências aí. Não, muito legal. Isso é bem interessante porque a gente começa o trabalho com uma exploração bastante estratégica e aprofundada através de uma jornada de cocriação e colaboração junto com a marca, né? Então, a gente tem do nosso lado uma série de pessoas, de especialistas com perfis bem distintos, desde artistas contemporâneos, estrategistas e especialistas em service design, outras pessoas que já tiveram também na cadeira das marcas, pessoas que têm uma vivência de marketing, comunicação profunda e publicidade. Então, a gente mistura num caldeirão, né, e numa mesma sala com também pessoas de diferentes áreas da própria empresa. E a gente começa essas explorações justamente conectando os objetivos, seja de marca, seja de negócio, com as possibilidades do que a Web3 permite. E a gente sempre começa por um questionamento, que é um pouco do que o Velica falou,
por que a Web3 é necessária para esse tipo de problema? Será que ela é realmente necessária para esse tipo de problema? É claro que existe um entusiasmo de quem trabalha com isso, ou de quem investe e usa a Web3 como um hobby ou como investimento, mas existe também, como eu falei, essa questão da nova transformação digital. Então, se a gente puder usar a Web3 para amplificar, ou para atualizar, ou para reinventar um segmento de mercado, por que não? Né? Claro que ele tem que deixar um valor, aquilo tem que deixar um legado. Então, a gente começou com essas explorações, e aí foram surgindo uma série de ideias, centenas de ideias. E aí o nosso time ele compila tudo isso em padrões, em matrizes de tomada de decisão, de maior ou menor aderência estratégica. A gente apresenta esse plano para a marca também através de rodadas de workshops facilitados para que a gente decida, então, puxa, qual que vai ser o nosso investimento inicial? Aonde que a gente pode ir se a gente fizer uma única ação? Ou se a gente fizer uma estrutura maior que permita que a gente faça lançamentos de iniciativas. E aí a gente criou essa esteira. Né? Pode complementar se você quiser. Não. Eu pensei só no... Aí vem inúmeras ideias. Eu falei, nossa, caramba. Dá para fazer tanta coisa, mas a gente precisa... Por onde eu começo? Acho que a gente... Exato. Tem Por onde horas... começamos. Né? Total. Não, o que é interessante aí é assim... A gente tem que ter a consciência, e aí falando com o lado de indústria, que tudo ainda é um teste ali. Sendo muito sincero, assim, olhando como marca, tá? Não do ponto de vista de tecnologia, de validação, nada disso, mas o teste cara, eu tô lançando um projeto que ele tem a sua complexidade de tecnologia por trás, e eu não sei se isso vai ser um fator de fricção para o consumidor não adotar. Não sei. Por mais que eu estou lendo lá, o Brasil é o quarto país em adoção de NFTs. Mercado cresce, isso aqui. Tá, beleza. Mas na prática, quando eu, marca, investir, colocar... Eu não tenho a certeza, de fato, que isso vai tracionar. São pouquíssimos cases que tracionaram, outros que floparam. Porém, que eu acho que a ideia ela partiu muito disso e é de onde a gente... Se você tem o propósito ali de... você tem uma razão, né, do porquê usar o Web3, que é o que eles estão falando. No nosso caso era gerar essa conexão e devolver para a comunidade, né, parte do que a gente gera ali de ativos via essa comunidade que a gente está construindo. Se você acredita nisso, cara, você vai testar diversos formatos, e aí no nosso caso, seja por tipos de experiência, por colecionável, por preço, pelo valor da NFT, você vai testar. E aí, que é o que a gente tem feito, a gente vem aprendendo com cada coleção, entendendo, beleza, isso daqui funcionou melhor, então vamos crescer esse tipo de iniciativa no ano que vem, mas isso atrelado a antes eu não tinha um ambiente meu e agora eu vou ter um aplicativo, cara, onde toda a comunidade está aqui, puta, isso daqui pode ser que essa conexão vai potencializar isso. Então, assim, é um projeto de teste atrás de teste, de uma tecnologia que a cada dia evolui absurdamente. Né? Então, no meio do desenvolvimento, a gente estava, mas como que eu faço para o QR Code ser único para NFT? De repente surgiu uma possibilidade de fazer isso, que é muito louco também. Né? O projeto ele vai mudando conforme a velocidade que a tecnologia evolui ali. Então, tem um propósito por trás, tecnologia vai ser o enabler. É isso. Aposta nisso, acredita, porque lá na frente vai ser, esta marca liderou esse movimento. Né? E aí, os benefícios que você colhe, seja em PR, o retorno de mídia espontânea que a gente teve com o projeto, tem isso. gigantesco. Tem várias dimensões para se avaliar. Mas, obviamente, que assim, não é só de mídia espontânea e tudo que o negócio se sustenta. Mas o legal é assim, nesse processo, além de vocês estarem fazendo essa transição, essa conversão para a nova transformação digital, como o Paulo falou, no final do dia vocês estão fazendo um prédiozinho, né? Vocês começam assentaram ali, vão subir no andar, vai subindo. E aí depois o que você vai poder explorar com todo esse potencial de comunidade já bem amarrada e com um monte de coisa que dá para fazer, é incrível, né? E sim, com o poder de gerir isso dentro de casa, que acho que é o mais interessante aqui. Total. Porque assim, as pessoas que estão se aproximando desse projeto nesse momento, as pessoas adoram Campari. Não tenho dúvida disso. Você já pega uma comunidade pessoas, apaixonada. Assim, é um filtro absurdo do que você tem hoje no mundo em termos de opções de acesso a dados e a clientes,
comparado a esse projeto especificamente. E não só a forma como esses clientes chegam, mas a possibilidade de você expandir isso para qualquer país. Porque, assim, assim aí eu vou falar um pouco da tecnologia como enabler, Boa. que te possibilita expandir esse projeto para qualquer lugar do mundo. E aproveitando desse mesmo sentimento que vários outros consumidores têm Sim. em relação a isso. Pode ser a mesma coleção, vai mudar o idioma, vai mudar talvez alguma forma, né? Porque as pessoas e os países têm características distintas, culturais às vezes, enfim, vão ter ajustes necessários. Mas a tecnologia em si, ela permite a expansão disso para qualquer lugar do mundo. Exato. E além do mais, né? Porque assim, qual que é a primeira derivada? É você olhar para dentro de casa, para o seu ecossistema, né? Você olhar que nem foi falado aqui. Poxa, a gente tem os clientes, tem os bartenders, tem os bares, tem os eventos, tem as outras marcas. Na hora que a gente chegar num volume onde a gente, entendemos a maturidade que a gente gostaria de chegar, alcançamos, cara, o que impede desse programa ou desse projeto Campari se conectar com qualquer outra marca no mundo que tenha este mesmo tipo de tecnologia por trás do seu programa de fidelidade? Sim. E aí dá para fazer essas colaborações, esses pontos de contato, essas colaborações, Opa. né? Isso é incrível, cara. Tem coisa no forno aí. Então. Fico pensando aqui do que. Mas assim, o que eu tava pensando aqui, Velica, também, quais foram os desafios que vocês foram encontrando do ponto de vista tecnológico? Já foi citado alguns do Vinícius aqui, né? Em relação a, esse cara quer usar. Porque no final do dia é o seguinte: você já vem uma comunidade aquecida, uma comunidade apaixonada, né? Você pode trair a confiança desse cara entregando um negócio que simplesmente não vai funcionar pro cara. Ou você pode fazer um negócio que depende da fricção que ele vai ter do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de negócio, que se encaixar também, esse cara vira um evangelizador, porque ele já é apaixonado. Sim. Ele vai contar para todos os amigos, pô, cara, faz aqui, vem cá, que você vai ter acesso a essa experiência, né? E aí você leva junto, né? Então, assim, como é que... E tecnologia também é um ponto, cara, porque assim, pra galera largar um negócio no meio, porque, puta, é complicado. Assim, como é que você vê isso? Como é que foi essa jornada aqui? Então, aí vem o lance não só de pensar na tecnologia, mas na forma como você estrutura o projeto. Ter a TPZ no projeto é vital para que a tecnologia flua no caminho que o cliente quer que ela flua. Porque, assim, se eu estou recebendo feedback direto da Campari com base... Primeiro que a gente não tem a expertise de criação e desenvolvimento de projetos que a TPZ tem. Sim. Então, assim, a parceria é vital para que a tecnologia, de fato, funcione da forma como o cliente está esperando. Sendo enabler Acho que back e pano de fundo. Eu posso estar errado em termos percentuais, mas eu acho que 50% do que existe hoje não existia quando a gente começou o projeto. Olha só. Então, assim, a tecnologia evoluiu junto com o projeto também. Isso é legal. Tá? Então, assim, a dedicação da equipe, a dedicação na estratégia e ouvi-los e conversar constantemente é o que fez desse projeto o sucesso que ele é. Uma priorização radical daquilo que gera valor pro consumidor e para a marca, né? Exato. Não tenho dúvida disso, que assim, a estrutura como isso foi organizado, como o projeto inteiro foi organizado, é o motivo do sucesso. Não é tecnologia somente, não é Campari somente, não é a TPZ somente. O grupo, da forma como ele foi estruturado e da forma como ele foi organizado para atingir o objetivo, que é de fato trazer benefícios para a Campari, é o motivo de sucesso desse projeto. Tenho dúvida alguma. E pequenas coisas... Pode falar. Não, eu ia só complementar, porque foi interessante. Assim, a gente fez a primeira iniciativa na Negroni Week do ano passado, onde a gente foi bastante bold, né? Porque a gente era assim, compre um drink num bar participante, compre o seu Negroni e ganhe seu NFT. E essa iniciativa era para um público não Web3, não cripto. Exatamente. Então existia uma premissa dele não precisar ter uma MetaMask, dele e da fricção ser muito Mínima baixa, possível, mínima. sim. E a gente, sofreu, mas a gente, como ele falou, a tecnologia foi evoluindo e os times foram trabalhando incansavelmente. E hoje a gente tem uma solução entregue pela Go que tem zero fricção e que a gente consegue tokenizar
qualquer iniciativa para um simples clicar de Google, de Microsoft ou de O Apple onboarding, account. e acho legal falar um pouco disso, né, cara? Porque vocês trouxeram. E eu acho que esse é, que é o momento que a gente está vivenciando. A tecnologia está aí agora. A gente tem comunidades também, falando aqui no final do dia também de tokenizar essas comunidades e trabalhar com elas, engajar por meio dessa tecnologia. Comunidades já existem aí. A tecnologia também existe, talvez no nível de complexidade, onde você vê mais uns caras mais heavy users e tal, mais nerds ali que usam. Mas quando você... Conta um pouquinho aí, porque o cara consegue múltiplas formas de fazer esse onboarding, né, Velico? Tem 6 ou 7 formas de fazer onboarding. Tem Apple Login, Google Login, Microsoft Login, até o MetaMask. Quer dizer, A gente pega desde o espectro... E também MetaMask. Também MetaMask. O que é bom, esse é um ótimo ponto para discutir, para trazer para discussão mesmo, porque quando a gente começou a estruturar isso, e aí esse é um dos... Pode ser erro das pessoas que entendem muito de blockchain e focam nisso, é esquecer do restante. Você pode falar só que a tecnologia transforma tanta coisa e você esquece, cara, mas isso aqui é suporte, isso aqui Então a gente começou... é meio, não é fim, né? A gente começou a pensar, né? Como é que a gente constrói essa ponte entre as pessoas que não conhecem e as pessoas que conhecem? E como é que a gente facilita a entrada das pessoas nesse ambiente de uma forma com que eles não tenham que pensar que é Web3, que é... Enfim, eles vão ter uma experiência distinta, com um produto distinto, mas com uma tecnologia que, para o cliente final, que é a Campari, tem um puta benefício para ele em termos de expansão, de projeto e de estrutura. Então, assim, tudo que a gente faz lá, tudo que a gente estrutura, a gente pensa dessa forma. Então, como melhorar a experiência e trazer pessoas para este mundo, né? O Paulo falou muito bem sobre a tecnologia, a nova tecnologia digital, 4.0, enfim. Como a gente faz isso de uma forma assim que as pessoas entendam, né? A gente tem o Pix. Sim. O Pix entrou, as pessoas, né, tinham medo no começo. Agora, ninguém nem fala. Enfim, é um negócio instantâneo. Então, assim, como é que a gente faz isso de forma instantânea para trazer pessoas para esses projetos, que as pessoas entendam que os projetos vão beneficiá-las da melhor forma possível? É isso. E um comentário sobre isso. Campari é uma marca extremamente democrática, né? Quando a gente olha para o consumo de Campari, a penetração de Campari está em todas as classes sociais. Você tá idades, né? Com diferença. Idades, assim, todo o espectro. E tinha um ponto nosso ali na discussão que era como de fato eu faço algo que seja democratizável. É assim, tá? Eu nunca tive contato com blockchain, não sei. Como eu participo disso? Essa foi, no início, que é o que eles estão dizendo, foi uma discussão ali que, naquele momento, eu comecei a pensar, cara, se a gente depender de uma MetaMask exclusivamente, eu vou derrubar isso, assim... Aí você... Vai virar o meu primo que sabe, acessou e tá, ponto. E aí, esse ponto de ser democrático, e que vem muito desse ponto de marca, foi algo que a gente discutiu, e eu lembro, assim, do dia, assim, Vini, vai ser possível, via e-mail, o cara criar a carteira dele. Ali foi óbvio. Os caras murou 12 tiros. Que demais. E até pode eu ia só complementar que quando você fala de valor, né? E a gente tem uma visão ainda de Web3 muito financista, né? Sim. O valor de uma NFT, o quanto vendeu, o quanto que vale, mercado secundário. A gente está percorrendo aqui uma série de valores que não necessariamente eles são financistas no ponto de vista do mercado, né? Como a gente recebe frequentemente na mídia, mas que para uma marca gera muito valor, porque ela empresta atributos de inovação, ela passa a ser uma marca inovadora. Então isso traz, por exemplo, o que o Vini comentou, de muito PR e muita mídia conquistada. Mas mais do que isso, a marca passa a ter uma percepção inovadora, mesmo sendo uma marca com um produto centenário. Ela cria um vínculo com comunidade que antes não tinha que antes não existia. Então, mesmo nas redes sociais, você tem uma profundidade rasa de conversa, né? A pessoa comenta e a marca responde. Exato. Quando a gente vai para uma comunidade aberta, onde todo mundo tem voz, todo mundo vai reclamar da tecnologia... Se sente pertencente de um grau alto, assim, né? De fato, as pessoas têm orgulho... Desculpa interromper, mas isso. Você vê o orgulho de quando, né, o pessoal da comunidade, eles chegam num bar, eles tiram foto com um Negroni, com NFT, mandam pro grupo e falam, tô no bar tal.
Quem quiser trocar essa NFT, eu tenho duas. Sabe? Você vê o orgulho das Até pessoas. o bug debatendo. report também, né? Assim, olha, não, Sim. tá errado isso aqui no aplicativo. Exatamente. Aí todo mundo meio que vira um defensor ali, vira uma célula Exatamente. desse organismo, né? Cara, isso é uma coisa importante, só um comentário sobre isso. É muito sensível, né, para uma marca quando você propõe uma experiência para o consumidor, é muito sensível o dar errado. Né? Putz, cara, isso é um one shot ali. Se o consumidor tem uma experiência ruim... Gestão de crise. Gestão de crise. E uma coisa que eu senti no projeto, talvez naturalmente as pessoas entenderem que é uma tecnologia em evolução e que ela é, né, o consumidor, o usuário faz parte dessa evolução, a conversa no bug que dá é outro nível. Assim, pessoal, pô, tive um problema, quero ajudar, vocês já viram isso daqui? Não é aquela coisa assim, marca, porcaria de marca que lança projeto. Então, eu acho, naturalmente, por ser algo novo, né, a abertura das pessoas a também ajudar na construção é um negócio muito interessante que eu não tinha visto até então num projeto de marca, assim, né? Deu coisa errada, primeira coisa, vamos lá nas redes sociais xingar o diretor de marketing. Né? Do que você amarra? Né? Não, e assim, quando você... A gente teve a oportunidade no evento da Campari de conhecer as pessoas que são, né, os contribuintes dessa evolução, essas pessoas, os holders das NFTs. E aí tem pessoas do mercado financeiro que estão lá, ainda não sei se pode falar, não pode falar o nome? Pode, claro. Rogério Melfi é um dos heavy users da Campari. Que legal, porque o cara ele já gosta do drink e ele é um cara de tecnologia mesmo. Né? Tecnologia. Bastante atuante. Exato. Legal. Então, assim, ele está bem atuante lá toda semana. E aí tem outro rapaz, acho que vale comentar aqui, eu esqueci o nome dele, mas na primeira campanha, a NFT que foi vendida mais cara, acho que não vale comentar o preço por nada, mas a experiência que ela gerou para essa pessoa... O Fábio. Quando você conhece o Fábio, você vê o brilho nos olhos dele, aí você vê que assim, cara, essa pessoa ela nunca mais vai se distanciar da marca. E o investimento de experiência ele é diferente, porque no final do dia, quando você pensa, por exemplo, da forma como vocês estão sempre em ativações de eventos e tudo mais, né? Existe, obviamente, um investimento mais alto em coisas mais pontuais. Sim. Aqui você consegue manter um investimento perene, bem mais baixo, perene, com o buzz, né, ativo, com a chama acesa, para que essa comunidade se relacione, né, cara? Sem dúvida, e esse exemplo é legal porque, de fato, a experiência que ele teve, essa experiência ela não é comprável. Você não chega lá em Milão e fala, eu quero conhecer os bastidores do Camparino, eu quero conhecer o Galeria Campari agora. E a gente levou ele para lá para ele ver o backstage mesmo do berço de Campari ali, vamos dizer assim, né? Para quem conhece o Camparino, lá que toda a história, né, enraizada, né? Enfim, então ele teve uma experiência que de fato, que é isso que a gente quer construir para a comunidade. A intenção aqui é a gente levar algo que de fato faça valer a pena você ser um membro daquela comunidade, né? A gente quer trazer esse tipo de experiência para fomentar e, enfim, ele é o exemplo, né, que está no emblemático, porque foi realmente uma experiência, mas em breve terão outras como essa. E demanda um braço ativo de gestão dessa comunidade, né, para que tudo isso continue se perpetuando e tudo mais. E pensando agora, saindo um pouco, né, acho que foi legal ouvir um pouco dessas personas, né, do cara que é heavy user, né, e talvez até, né, do outro que talvez não seja tão heavy user, mas o cara ele faz parte, ele vai tomar um drink, ele bate a foto, ele posta, né, na comunidade ali para poder ter essa interação. Mas eu queria entender um pouco, olhando isso um pouco de forma ampla para outras marcas, né, certamente aqui a Campari se posiciona e mostra que é uma empresa que está querendo puxar essa discussão e que fatalmente vai acabar se espalhando para outros lugares do mundo onde a marca tem presença. Mas como é que vocês veem hoje outras grandes marcas, né, nesse processo? Existem muitas dúvidas? Qual que é a tese de vocês em relação a essa aceleração delas ou não acontecer nos próximos anos em direção a essa realidade de comunidades tokenizadas, utilização de elementos de Web3, para que se pegue já uma capacidade instaurada, já em muitos casos, de fãs, né? E você, cara, dá tudo aquilo que o cara tá querendo, você dá uma impulsionada nele, né? Como é que vocês enxergam isso aí, pessoal? Vou falar como
receptor ou como, né? E quem está uma mapeando empresa, também um monte de cases, né? Empresa que está falando com o mercado e discutindo esses assuntos. O que a gente percebe? As marcas maiores, elas tendem a ter um comando da matriz, né? Marcas internacionais tendem a ter um comando da matriz. Então, elas começam com esse tipo de operação, geralmente nos Estados Unidos, e vem abrindo e expandindo para cá. E a gente tem marcas menores, porém modernas e novas, já querendo entrar nisso direto. Entendeu? A gente tem 6 projetos em discussão nesse momento, não posso aqui abrir os nomes. Mas os que já realizaram, você pode falar rapidinho para a gente? Bom, a Buda Spa já tem o token, criou agora todo um processo de NFTs ali. Só para o pessoal entender também quem são outros players que já estão embarcados aqui. Você tem a Boali, que é uma marca de comida natural. Exato, de comida natural. E tem os outros que eu não posso abrir ainda, mas já tem bastante gente discutindo esse caminho. E aí, a gente percebeu que é mais fácil a marca que não possui um programa de fidelidade atuante ou que não possui aquilo, é muito mais fácil dela migrar não, né? Ela entrar nesse mercado já de cara. Entendi. Quando você tem alguma coisa que já existe, né? Vamos chamar de Web 2 aqui, o mundo Web 2. As pessoas tendem a ter mais resistência porque ela tem que provar o porquê que ela tem que mudar. Tem que fazer a transição também, né? Exato. E aí a expectativa dela no curto prazo ao fazer uma mudança é que aquilo tem que transformar a empresa dela e ela tem que ganhar 5 vezes mais do que ela está ganhando em termos de clientes com essa nova tecnologia. Isso não vai acontecer. Sim. É um trabalho é um trabalho duro, um trabalho de médio e longo prazo. Muitos testes, como você falou, né? Exato. É um try and error ali que tem que ter uma benção, ele tem que ter um nível de empoderamento ali para tomar essa decisão. Exato, né? Mas a gente já percebe um movimento assim, até razoável do nosso ponto de vista, migrando, pessoas entrando nesse mercado de fidelidade já no que a gente chama de loyalty 3.0, né? Então hoje vocês como empresa de tecnologia estão tendo diálogos com clientes muito na linha de e assim, a gente também tem que tirar a buzzword de lado, né? Também se você tentar vender Web3 por Web3, isso para muita gente não quer dizer nada. E eu acho que o ponto tem que ser... O pragmatismo das organizações exige isso também. Aí você já chega com o speech de programa de fidelidade 3.0 pro cara. Isso aí. Né? E aí, boa. E aí a gente traz também, com essa parceria, a gente percebeu que faz sentido e deu certo. Sim. Porque é um modelo de fato que demanda muita interação com o marketing. A gente leva cases para eles trazem cases para nós. Então, assim, essa troca... A gente está falando com a empresa aérea, fora do país, sobre programas de fidelidade nesse modelo. Enfim, tem empresas de segmentos distintos nos procurando e a gente está trazendo esse movimento com a TPZ porque, de fato, deu certo. E, de fato, faz sentido. Porque para o cliente final, ele elimina uma série de desafios que teriam só uma empresa de tecnologia falando diretamente com a empresa de marketing. Exato. Porque aí a reunião das duas pontas ela é imprescindível. Porque você está falando de algo... Programa de fidelidade é um negócio que existe há um tempão. Um cara, às vezes, da área de marketing de uma instituição, ele já tem todo um entendimento daquilo. E você precisa juntar uma visão de negócio com o que você tem de capacidade de tecnologia, com o que faz sentido, ou novas linhas que a empresa quer testar, né? Novas fronteiras, né? E a gente tem essa... Não é trivial de fato, né? Mas o que você me diz aí, Paulo? O que tem prevenido a galera de dar esse salto? Ou pelo menos, assim, que eu entendo que vocês têm a colaboração, mas tem talvez alguns clientes que você pegue sozinho que talvez não venha junto aqui a dupla, né? Como é que isso acontece? O que a gente percebe, sobretudo no mercado enterprise, né? Que é um mercado que a gente é bastante atuante, existe uma etapa de entendimento. Tá. Então, assim, me ajuda a entender por que é legal eu entrar na Web3 e como a Web3 pode alavancar alguns atributos de marca. Sim. Naturalmente, eu vejo muito esse discurso, né, de redução de CAC, que é o grande dilema de qualquer negócio, né? É você ter um menor custo de aquisição, maior recorrência e maior frequência. Sim. Né? Sonho de todos. Sonho de todos. Como que a Web3 me ajuda nisso? Então, a gente faz um trabalho exploratório e de insights de negócio para ajudar as empresas a entenderem, a compreenderem quais são os caminhos que elas podem percorrer e, mais do que isso, como que elas podem tirar uma visão apenas quantitativa dessas métricas puramente econômicas de negócio
e como que a gente pode expandir isso para métricas relacionais, para métricas de experiência de marca, para métricas de relevância de marca, que no final vai contribuir para uma redução de CAC futura, que no final vai contribuir para uma disseminação, para uma polinização de cultura ou de brand awareness. Então, a gente tem feito muitas rodadas de insights e de educação executiva em grandes empresas. Algumas empresas que já têm, inclusive, programas de loyalty e fidelidade, ao ver os casos de uso e ao acompanhar o que a gente tem feito junto com o Campari, perguntando o que dá para fazer no meu caso? Eu já tenho um programa de loyalty, ele já opero num ambiente que não é blockchain, mas o que eu posso fazer? E aí é bem bacana, porque você consegue também, que não é uma coisa versus a outra, é assim, puxa, você pode incorporar isso que você já tem e com a blockchain você pode amplificar para vários outros aspectos. E a gente vê também outras grandes marcas que já têm um programa de fidelidade, às vezes com milhões de consumidores embarcados, mas que não consegue eventualmente falar com um jovem, ou que não consegue falar com uma população mais tech-savvy. E aí você tem num layer de Web3, às vezes um gancho, uma vertente do seu programa que pode ser mais relevante para esse tipo de público. Né? Então, é como a gente agrega e como que a gente consegue, caso a caso, amplificar ou complementar essa experiência que as empresas já têm. Então, na nossa visão, é possível fazer de todas as formas, né? E a gente tem auxiliado as empresas nesse sentido. E aí a gente tem que entender que nós não estamos falando de nada one size fits all, né? Assim, sim, a gente dúvida. tem muita pessoa, tem o entendimento, tem a capacidade tecnológica que a Gol, por exemplo, consegue entregar, mas é aquela coisa, né, meio que, né, tailor-made ali para cada cliente dentro da necessidade dele. Que no final das contas o cliente pensa o consumidor, né? Então você Exato. tem que partir daí, assim. O nosso caso era isso, a gente queria gerar experiência exclusiva para o consumidor e devolver para a comunidade de bartender o benefício. Então, putz, a partir disso, como que eu construo? Mas você vai ter... Eu acho que tem uma coisa que é importante para as marcas, né, nessa discussão de marcas, e que eu acho que é parte desse bloqueio, e a gente passou por essa discussão no início, que é uma parte de legislação. Isso você pode ver de duas formas, né? Ou como risco, ou justamente como oportunidade, porque como não existe ainda uma regulamentação, principalmente se eu pensar Conar, né? Vamos pensar aqui do ponto de vista de comunicação, de marca. Conar olhando para o universo Web3 e marcas dentro disso. Cara, é uma área... tudo mato. É o famoso é tudo mato. Sim. Assim, como marca você pode tanto olhar e falar, não quero entrar aí, Vou desbravar, né? ou você pode ser o cara que vai se aproximar do Conar e ajudar a construir essa regulamentação, que é o que a gente tem feito. Que legal. Então, o nosso departamento jurídico, junto ao Conar, eles foram discutindo ao longo do projeto possibilidades e tal. Então, você vai esbarrar, obviamente, em coisas, pensamento global, né, da plataforma ser ampliada globalmente. Tá, mas por legislação, o consumidor do Brasil não pode ter um ativo que vem de fora. Bom, como que a gente se adapta a isso? Cara, você como marca tem a oportunidade de fazer, construir a regulamentação, né? Dessa forma que a gente vê, mas sem dúvida, e eu me coloco na posição de outros marqueteiros que pensam, cara, eu vou arrumar problema, aí vou chamar atenção com uma coisa que talvez ainda não deveria entrar, que é provavelmente uma barreira, né, dentro desse universo. Mas, como todo projeto grande, se não tiver barreira, ele não... Esse é o desafio, né? E como tecnologia, eu posso te garantir que nós já pensamos em resolver esse Então, problema. É isso aqui foi essa parte que a gente combinou. Não, mas... vou entregar a idade agora. Mas vocês se lembram como o e-commerce surgiu? Então, o e-commerce surgiu, ele foi... existiam lá os canais de distribuição já, né, existentes, mundo físico, loja, enfim, toda aquela parafernália que era antes do que a gente tem hoje. E aí entrou o e-commerce. Então, empresas foram ajustando, trouxeram o e-commerce, criaram um canal de distribuição adicional. E aí aquele canal passou a representar 1%, 2%, 3%, 4%, foi crescendo. Exato. E você também teve empresas que foram criadas a partir do e-commerce, diretamente no e-commerce. Exato. A gente vai ter o mesmo movimento com o que está acontecendo agora. Então, assim, vão existir empresas que vão
começar do zero já nesse movimento blockchain, Web3, global, com ativos, enfim, nesse modelo, e você vai ter empresas que vão criar uma versão adicional ao que já existe, e aí aquela versão adicional vai tomar uma proporção maior ao longo dos anos, e aí eu acho que as duas coisas vão conviver em paralelo, ou uma coisa vai sobressair pela outra e vai acabar. Minha visão é essa. Ótimo. Não, mas eu acho que deu pra gente... E é muito interessante a multiplicidade de visões que a gente teve aqui, né, nesse papo. Né? Um pouquinho do lado da empresa. Entender também quando a gente está falando de tokenização de comunidades ou até mesmo do community-based marketing, que é um outro papo que está rolando muito. A gente não pode... não existe regra de bolo. Assim, a gente tem que entender... aquela pessoa naquele grupo, né, que está sendo atendido, e muito mais como potencializar experiências em cima de tudo isso. Que eu acho que, às vezes, eu me incomodo um pouco quando a gente olha muito nesse aspecto de tecnologia, ou um aspecto muito financista, quando a gente fala de NFTs e você ficar lá entrando na OpenSea para ver quanto está valendo tal aquele ativo ou não. E, cara, tem tudo em torno de coisas legais que dá para construir, né? Total. E, pessoal, a gente tá chegando no final aqui do papo, um papo super legal, assim, eu mesmo aprendi muitas coisas e é muito bom mergulhar dentro dos cases de fato que aconteceram. Então eu queria ouvir aqui de cada um de vocês, uma consideração final, uma mensagem que você pode deixar aí para plantar na cabeça do pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo aqui nesse momento. Começando aqui pelo Paulão. Vai lá, Paulo. O que eu sempre falo, eu também dou aula sobre tecnologias emergentes para a galera do mercado de comunicação e marketing. E o que eu sempre falo é experimentem, né? Não deixem de experimentar. A gente está num momento, né? Num tempo onde a gente não tem previsão, a gente não tem estabilidade. Então, a gente precisa treinar esse recurso da criatividade, da adaptação constante. E prototipar, fazer, experimentar. Para quem está do lado das empresas, reservar um tempo, reservar um pouquinho de verba para fazer esse laboratório, porque isso, às vezes, hoje representa pouco, mas amanhã pode ser a nova base daquela empresa, pode criar um novo negócio. Então, experimentar, dedicar um pouquinho de tempo para essa experimentação constante, porque vai ter muito valor. E muda muito, muito mais rápido hoje do que mudava antes também, né? Muito. Mas vamos lá, Melica, conta pra gente. Bom, a BCG diz que, né, não sou eu dizendo, a BCG e várias outras empresas super conceituadas no mercado estão dizendo aí que em 2030, basicamente 10% do PIB global vai estar tokenizado. Isso faz parte de ativos financeiros, uma série de ativos aí que estão em discussão, inclusive ativos que são relacionados à fidelidade do cliente. Sim. Então, assim, eu acredito que isso vai crescer bastante nos próximos anos. A gente está só no começo aqui. Esse encontro ele é importante não só para dizer das dificuldades, dos benefícios, mas para educar as pessoas em torno do assunto e da situação. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai evoluir bastante, que os primeiros vão colher muitos frutos dessa tecnologia e desse produto. Quem surfa as ondas primeiro e fica de pé na prancha, tem muita história legal para contar. Mas, Vinícius, conta pra gente aí. E acho que justamente dentro desse pensamento, aí falando para o marqueteiro que está ali na cadeira pensando, será que eu deveria entrar? Cara, arrisca, os grandes projetos saem daí. A gente, com esse projeto, a gente ganhou diversos prêmios internos e externos. Amanhã a gente vai participar até de uma premiação. O risco sempre vai existir, né, em fazer algo diferente, mas é um mercado que vem se solidificando. Não pensar nele, e a gente falou muito disso aqui, só enquanto valor. Ele foi construído assim, né, principalmente NFTs. O CryptoPunks, quanto custou? O Bored Ape, custou... O PR ficou muito em torno disso e não é sobre isso. Não pense nisso antes. Né? Pense nas possibilidades de experiência, de comunidade que você consegue trazer para a sua marca. E marca o teu nome na história, na evolução da tecnologia. Eu acho que todo mundo que apostar nisso vai chegar lá. E quando você chegar no bar, não se esqueça.
Negroni, Campari Tonic ou Aperol Spritz. Qualquer um desses você vai estar bem servido. Maravilha, tremendo incentivo, tanto do ponto de vista para que se junte essa comunidade, mas também incentivo para outras empresas que queiram participar desse momento de comunidades tokenizadas. Está só começando e é muito legal de poder expor aqui um case que tá voando e dos atores que lidaram com ele diretamente. Então você que está aí, espero que tenha gostado desse episódio do Fintech Talks. Não esqueça de seguir a gente, mandar também esse vídeo para alguém que você entende que vai se beneficiar dessa conversa, né, e poder tomar um Negroni, né, ou outra bebida aqui da Campari, para poder curtir esse papo que a gente teve aqui. Espero você nas próximas. Grande abraço, pessoal. Muito bom bater esse papo. Obrigado. E a gente se vê em breve. Tchau, Valeu, gente. valeu. Valeu.